Resumo do livro: O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ator: Shawn Achor. O autor: Shawn Achor é um pesquisador da felicidade. Além disso, é autor e palestrante e é conhecido por sua defesa da psicologia positiva. Shawn também é ex-professor da renomada Universidade de Harvard. Sumário inicial. O Jeito Harvard de Ser Feliz, de Shawn Achor, propõe maneiras de reprogramar nossas mentes cognitivas para sermos mais ativos, produtivos, criativos, saudáveis e felizes. Achor usou vários artigos e estudos para verificar que a felicidade impulsiona o sucesso, e não o contrário. De acordo com os autores de The Harvard Way of Happiness, nossa interpretação da realidade muda nossa experiência do mundo, e uma mentalidade positiva ou negativa pode ser a chave para o sucesso ou fracasso de uma pessoa. Em nossas vidas diárias, as ferramentas de comunicação tendem a focar nos aspectos negativos do comportamento humano, e quando alimentamos nosso cérebro com notícias de um mundo caótico, tendemos a perceber a realidade de forma distorcida. A psicologia positiva, apoiada pela neurociência, defende que o objeto ao qual dedicamos nosso tempo e concentramos nossa energia mental pode transformar nossa realidade. De acordo com Achor, quanto menos programação negativa assistimos, mais felizes somos. Cultivar a positividade tem efeitos que ultrapassam os benefícios emocionais. Segundo o autor, devemos nutrir comportamentos que promovem sucesso e realização, de forma a criar um futuro com mais oportunidades. Pesquisa da felicidade. Para o autor do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, Harvard é um lugar mágico, tanto que seus amigos comparam o lugar com Hogwarts, a famosa escola de magia e bruxaria de Harry Potter. Isso se deve ao fato da instituição ser repleta de prédios antigos e magnânimos, com imensas salas e instalações impressionantes, além de ser o lar do corpo docente mais brilhante da América e do mundo. No entanto, é também o lar de muitos jovens cronicamente infelizes. Uma pesquisa de 2004 do Harvard Crimson descobriu que 4 em cada 5 alunos da escola sofreram de depressão pelo menos uma vez durante o ano letivo. A chocante verdade é que cerca de metade dos alunos sofre de depressão, o que os deixa tão debilitados que não conseguem funcionar normalmente. Essa epidemia de infelicidade não se limita a Harvard, no entanto. Apenas 45% dos funcionários estão satisfeitos com seus empregos, de acordo com uma pesquisa do The Conference Board, o ponto mais baixo da pesquisa nos últimos 22 anos. O fato de que as taxas de depressão são 10 vezes maiores hoje do que em 1960 fala muito sobre a magnitude do problema. A cada ano cai a idade das pessoas infelizes, não só na faculdade, mas em todo o país. 50 anos atrás, a idade média da depressão era de 29,5 anos. Hoje tem apenas 14,5 anos, exatamente a metade do que tinha antes. Achor passou 12 anos residindo em Harvard. Primeiro como aluno de graduação, depois de pós-graduação e em seguida como orientador de alunos. Ele notou que os estudantes que mais se preocupavam com notas, prazos de trabalhos, provas e estudos eram os mais infelizes e os que mais se davam mal nas matérias. Ao se deparar com os dados da infelicidade, resolveu estudar o motivo pelo qual apenas um aluno, num grupo de 5, conseguia prosperar em questões de felicidade. O que realmente proporciona tanta vantagem em relação aos colegas desses alunos? O que possibilita que essas pessoas escapem da depressão? Sendo assim, o autor resolveu extrair os padrões de vida desses indivíduos para que fosse possível ajudar os outros a terem mais sucesso em suas vidas. Focado demais no negativo. A psicologia convencional ignora os valores evidentemente discrepantes de suas pesquisas porque eles não se encaixam no padrão. Já Achor decidiu fazer o contrário, focar nesses valores e aprender com eles. O padrão de manter o foco no negativo permeia nossas pesquisas, instituições de ensino e nossa sociedade. Você pode perceber isso pelo noticiário de TV. A maior parte do tempo é dedicada à transmissão de acidentes, corrupção, assassinatos, abusos e outras tragédias. Esse foco no negativo, segundo o autor, ilude nossos cérebros e nos faz acreditar que essa relação com a desesperança é a realidade. Por exemplo, você conhece a Síndrome da Faculdade de Medicina? No primeiro ano da faculdade, quando os alunos aprendem as doenças e sintomas que podem acometer uma pessoa, muitos médicos aspirantes se convencem de que são vítimas de todas elas. A questão é que, o objeto que focamos nosso tempo e energia mental pode de fato se transformar na nossa realidade. O estudo do autor sobre a psicologia positiva o levou a cunhar 7 princípios. Os 7 princípios. Os 7 princípios são padrões específicos, funcionais e comprovados de sucesso e realização.
São eles. Princípio 1. O benefício da felicidade. O cérebro positivo possui vantagem biológica em relação ao cérebro neutro ou negativo. Sendo assim, esse princípio nos ensina a retreinar o cérebro para assumir uma postura mais positiva a fim de melhorar nossa produtividade e desempenho. Princípio 2. O ponto de apoio e a alavanca. A maneira como vivenciamos nossas experiências e como enxergamos o mundo varia constantemente de acordo com nossa atitude mental. Este princípio nos ensina que podemos ajustar nossa atitude mental, que é nosso ponto de apoio, de maneira a nos dar o poder, que é nossa alavanca, para atingirmos a realização e o sucesso. Princípio 3. O efeito Tetris. Quando o cérebro fica preso a um padrão que foca o estresse, a negatividade e o insucesso, nós ficamos condicionados ao fracasso. Este princípio nos ensina que podemos treinar nosso cérebro para que ele identifique padrões de possibilidade, para que possamos aproveitar as oportunidades que surgirem pelo caminho. Princípio 4. Encontre oportunidades na adversidade. O cérebro mapeia diferentes caminhos para sair da derrota, da crise e do estresse. Ele faz isso para nos ajudar a sobreviver às adversidades. Este princípio nos ensina que encontrar o caminho mental correto não só nos tira do fracasso ou do sofrimento, mas também nos ensina a sermos mais felizes e bem-sucedidos graças a ele. Princípio 5. O círculo do Zorro. Quando estamos em dificuldade ou estamos sobrecarregados, nossa lógica cerebral pode ser dominada pelas emoções. Este princípio nos ensina a retomar o controle concentrando-se primeiro em pequenas metas para só depois expandir e atingir metas cada vez maiores. Princípio 6. A regra dos 20 segundos. Muitas vezes achamos que é impossível manter uma mudança por muito tempo porque nossa força de vontade é limitada. Quando nossa força de vontade falha, tendemos a voltar aos velhos hábitos e sucumbimos ao caminho de menor resistência. Este princípio mostra que é possível fazer pequenos ajustes de energia para redirecionar o padrão da menor resistência para substituir maus hábitos por bons. Princípio 7. Investimento social. Quando se vê em dificuldade e estresse, algumas pessoas resolvem se isolar e se retirar para dentro de si mesmas. Pessoas bem-sucedidas investem em amigos, colegas e parentes para continuar avançando. Este princípio nos ensina a investir mais em um dos mais importantes fatores preditores de sucesso e excelência, que é nossa rede social de apoio. Imunidade contra o estresse. Pesquisadores de psicologia positiva concluíram que a felicidade pode levar ao sucesso em quase todos os domínios, incluindo saúde, trabalho, amizades, socialização, criatividade e energia. Esta é também a conclusão da aplicação dos 7 princípios de Ashore. O autor se perguntou se seus princípios poderiam ser aplicados além dos alunos de Harvard, então ele testou a eficácia do benefício de felicidade em uma firma de contabilidade. Auditores fiscais, por exemplo, não são conhecidos por serem felizes. Em dezembro de 2008, Ashore conduziu uma sessão de treinamento em psicologia positiva de 3 horas para 250 gerentes de uma empresa de contabilidade. Depois, ele voltou à empresa para ver se o treinamento ajudava os gerentes a isolá-los dos efeitos negativos do estresse. Os testes demonstraram que foi exatamente o que aconteceu e, muito rapidamente, o grupo de auditores que participou do treinamento apresentou pontuações de satisfação com a vida muito mais elevadas do que aqueles que não receberam o treinamento. Desenvolva o desempenho, não a ilusão. Os princípios básicos deste livro foram testados por pessoas tão diversas como financiadores, professores primários, advogados, cirurgiões, contadores e até mesmo embaixadores das Nações Unidas. Em suma, este é um conjunto de ferramentas que qualquer pessoa pode usar para aumentar seu nível de realização todos os dias. Certamente você já ouviu, ou mesmo disse, coisas como "e meu destino é ser infeliz", não se ensina truques novos a cachorro velho, algumas pessoas são pessimistas por natureza e nunca mudam, mulheres são mais. Matemática, eu simplesmente não sou divertida ou ela nasceu para ser uma atleta. É assim que pensamos sobre nossa cultura. Tendemos a pensar que nosso potencial é determinado pela biologia, mas não é bem assim. De que adianta saber que ser feliz pode levar ao sucesso se não sabemos ser mais felizes? A crença de que somos apenas nossos genes é um dos mitos mais cruéis da cultura moderna, é a noção de que as pessoas vêm ao mundo com um conjunto de habilidades pré-definidas e não têm como mudar. Qual é a sequência de números mais longa que alguém pode memorizar? Qual é a altura máxima que um ser humano pode crescer? Quanto dinheiro alguém pode ganhar? Quantos anos alguém pode viver? O livro Guinness dos Recordes relaciona muitos dos maiores recordes do mundo, mas ele é apenas um registro dos maiores potenciais já atingidos.
Ele só diz respeito ao que já foi feito, não ao quanto ainda pode ser feito. E é justamente por isso que ele precisa ser atualizado a cada ano. Um exemplo disso é o do corredor Roger Bannister. Em 1950, após rigorosos testes, matemáticos e físicos concluíram que o corpo humano não era capaz de correr a distância de 1 milha em menos de 4 minutos. Foi então que chegou Bannister, que não parecia ter problemas nenhum em provar que poderia correr 1 milha em 3 minutos e 59,4 segundos. Depois dele vieram outros corredores e que também conseguiram romper a barreira dos 4 minutos. E as Olimpíadas estão aí para provar todo o potencial humano. A questão é que desconhecemos todo o potencial humano, da mesma forma que desconhecemos os limites da velocidade com que o ser humano é capaz de correr. Também não conseguimos prever qual aluno crescerá para ganhar o Nobel e tampouco conhecemos os limites do enorme potencial de nosso cérebro para crescer e se adaptar às circunstâncias. Tudo o que sabemos é que esse tipo de mudança é possível e que podemos ser mais felizes. Toda grande onda começa pequena. De acordo com o efeito borboleta, o bater das asas de uma borboleta pode desencadear um furacão do outro lado do mundo. De acordo com essa teoria, o bater das asas de uma borboleta pode ser apenas um pequeno movimento, mas cria um pequeno vento que eventualmente ganha velocidade e força. Em outras palavras, uma pequena mudança pode desencadear essa cascata de mudanças maiores. Para Joe, o autor de O Jeito Harvard de Ser Feliz, cada um de nós é como esta borboleta. Cada pequeno movimento em direção a uma mentalidade positiva pode criar ondas de positividade em qualquer lugar, seja em casa, no trabalho ou na vizinhança. A felicidade não é apenas o nosso sucesso pessoal. Ao promover a mudança dentro de nós mesmos, podemos espalhar o impacto dos benefícios de bem-estar para nossas equipes, nossa empresa e todos ao nosso redor. As emoções positivas são contagiantes, o que faz delas uma poderosa ferramenta na nossa busca pelo alto desempenho no ambiente de trabalho. O ato de sorrir, por exemplo, faz com que seu cérebro ache que você está feliz, de forma que ele começa a produzir as substâncias neuroquímicas associadas à felicidade, o que de fato faz você se sentir feliz. Os cientistas chamam isso de hipótese do feedback fácil, conceito esse que constitui a base da recomendação finge até virar verdade. Apesar da felicidade autêntica sempre vencer sua contrapartida falsa, há evidências que indicam que uma mudança no comportamento pode acionar uma mudança emocional. Dessa forma, quanto mais felizes forem as pessoas ao seu redor, mais feliz você ficará, porque a felicidade é contagiante. Quanto mais felizes nos sentimos no trabalho, mais positividade transmitimos aos nossos colegas e clientes, o que pode acabar alterando as emoções de toda uma equipe de trabalho. Algumas pessoas têm efeito mais poderoso que outras sobre a atitude emocional do grupo. Quanto mais sinceramente expressiva é a pessoa, mais sua atitude mental e seus sentimentos se espalham. Mas, se não for tão fácil para você expressar abertamente a positividade, existem outras maneiras pelas quais seus próprios hábitos podem se tornar contagiantes. Por exemplo, você já deve ter notado que quanto mais tempo passa com um amigo, mais em sintonia vocês ficam. Isso acontece porque a atividade neural no centro emocional do seu cérebro está espelhando aquela no outro centro, e vice-versa, e logo você está sincronizado, como dois instrumentos tocando a mesma música. Quando vocês caminham juntos, os braços e as pernas se movem em uníssono. Vocês dois sentem um parentesco um com o outro. A base da conexão social positiva é um meio de espalhar os benefícios do bem-estar. As amizades exigem toda a nossa atenção, nossa sinceridade e nossa capacidade de coordenar nossas respostas. Por exemplo, funcionários unidos por afinidade pensam de forma mais criativa e eficiente, e equipes harmoniosas levam a níveis mais elevados de desempenho. Suas mentes estão sincronizadas, os cérebros de todos estão trabalhando juntos. Resumo final. O autor de O Jeito Harvard de Ser Feliz defende que quanto mais engajados estivermos, mais oportunidades teremos de contagiar nossas ações. Lembre-se de aplicar os 7 princípios de Shawn Achor para elevar seu estado de espírito e tornar sua felicidade contagiante. Fim. Leia o livro e aprofunde mais no assunto.